O que as pessoas imaginam, e talvez você também ainda esteja imaginando isso, que as receitas sem glúten e sem leite são ruins. Parece isopor, que não tem gosto de nada, que fica duro, que fica seco, que fica branco, que não tem cor nenhuma. Muita gente imagina isso quando a gente fala em pão sem glúten, em bolo sem glúten. E infelizmente, né? Você pode acreditar nisso também, que isso não seja possível, ter um resultado incrível, melhor do que o tradicional. Por uma experiência ruim que você teve, né? As pessoas que a gente oferece e pensam isso, ou que a gente conversa e pensam isso sobre os preparos sem glúten, é porque teve uma experiência ruim, é porque ouviu falar que é ruim, que é feio, que não tem gosto de nada, né? Isso para você também pode ser devido a uma experiência ruim que você teve, seja comprando um preparo ou seja fazendo. E se você fez e ficou ruim, provavelmente você tenha feito a receita errada, que é desequilibrada, ou você não sabe executar corretamente aquela receita. Hoje nós vamos falar algumas coisas que você precisa entender. Por exemplo, substituição de ingrediente. Eu trouxe alguns ingredientes para a gente conversar sobre isso hoje. Substituição de ingredientes é um tema muito frequente aqui nas minhas redes sociais, dúvidas. Eu recebo diariamente dúvidas sobre substituição. E talvez você tenha dúvidas também. Por que gera dúvida a substituição de ingrediente? Porque a gente precisa entender o ingrediente antes de substituir. E tem uma coisa que talvez seja uma das causas que você esteja errando as suas receitas, é o seguinte: quando você quer substituir alguma coisa, em vez de você fazer a receita antes, original, você vai direto para a substituição, ou seja, você não faz aquela receita originalmente. Você já altera essa receita ali, antes de fazer qualquer etapa. Por que isso é um erro? Porque, pensa comigo, você vai fazer uma receita desse pão aqui. Eu já vou falar sobre ele. Você vai fazer essa receita de pão aqui. Só que aí você pega a listagem de ingredientes e você vê lá um ingrediente que você não gosta tanto assim, ou você não pode consumir. E aí você faz o quê? Tira aquele ingrediente e coloca outro no lugar sem saber o resultado dessa receita originalmente. Isso é um problema grande, porque quando você não sabe o resultado original daquela receita, como você fez uma alteração, você não sabe se aquele resultado é bom ou ruim. Se aquela alteração que você fez funcionou ou não. Porque você não tem o parâmetro, você não tem comparativo, porque você não fez a receita originalmente. Então, não cometa esse erro. Você faz, a primeira vez que você for fazer uma receita, você faz do jeito que a receita está escrita, com aqueles ingredientes. Não faça substituição. Ah, Gabriela, mas eu tenho restrição ao amido. Tudo bem. Você não precisa fazer quando você tem restrição, mas nesse caso, você vai perguntar antes de fazer. Perguntar para a pessoa que criou a receita, perguntar abaixo da aula, do vídeo, para ver se alguém te ajuda antes de fazer a receita. Como substituir o amido naquela massa? Porque se você não sabe o que você usa para substituir, provavelmente você vai substituir do jeito errado e vai ter um resultado ruim, consequentemente. Tá vendo que é só um detalhe? Ah, mas eu não quero fazer a original. Então você não tem parâmetro para saber se a substituição funcionou ou não. Você que tem pouca experiência ou experiência nenhuma em panificação e confeitaria sem glúten e sem leite, é que precisa fazer originalmente a receita para entender o resultado, para conhecer o resultado, para saber se o pão fica úmido naquela proporção ou não. Porque aí você altera um ingrediente que você vai usar naquela receita e você sabe a alteração que deu na massa, porque você já tem o parâmetro. Você tem um comparativo. A minha receita original ficou assim. Eu fiz essa alteração e ficou assim. Então, essa minha única alteração provocou essa diferença de resultado. É assim que você vai ganhando confiança, segurança para executar as receitas.